Olá, no Alerj Debate de hoje vamos falar sobre a instalação de uma alfândega na região dos Lagos. Conosco no estúdio para falar sobre esse assunto, o deputado Luiz Paulo, Delmo Pinho, subsecretário estadual de Transportes, e Francisco Pinto, membro do Conselho de Autoridade Portuária do Porto do Forno. Bom, deputado, por que a criação de uma alfândega na região dos Lagos? Olha, porque a região dos Lagos, né, como um todo, ela tem um grande desenvolvimento turístico, né? Ela está com uma expansão muito grande sob o ponto de vista da indústria petrolífera, né? Não só pelos poços de petróleo existentes da Bacia de Santos, mas com o futuro do pré-sal e a própria instalação do Comperge em Itaboraí. E a sede da Receita hoje, mais próxima, está em Niterói, muito distante. Ela tem lá o aeroporto de Cabo Frio, tem o Porto do Forno, e é absolutamente impróprio para o desenvolvimento do turismo, do comércio exterior e das importações e exportações de petróleo, que a Receita cede em Niterói para fazer os desembarques e embarques, né, no aeroporto de Cabo Frio ou no Porto de Forno, né? Então é necessário, fundamental, que essa logística da Receita esteja em Cabo Frio, que vai assistir mutuamente tanto o aeroporto quanto o porto. Do ponto de vista logístico, facilitaria muito a entrada e saída de materiais aqui do Brasil? Com certeza. O aeroporto de Cabo Frio, ele é um aeroporto que foi concebido e desenvolvido justamente para atender a parte do transporte de passageiros, o turismo, mas desde o início ele se colocou como uma excelente ferramenta para o desenvolvimento logístico de parte importante do estado do Rio. E hoje o que nós temos observado é que grande parte das peças e equipamentos que são utilizados na Bacia de Campos, elas têm no aeroporto de Cabo Frio, aeroporto internacional de Cabo Frio, o seu local de nacionalização. Com a expansão da pista de pouso que o governo do estado fez, passando de 1.700 por 30 para 2.550 por 45, essa pista então ela começou a ter condições de receber os maiores voos cargueiros internacionais. Então, Cabo Frio rapidamente se colocou como um destino importante para voos internacionais. Para você ter uma ideia, nós já temos atualmente 2 voos semanais de aeronaves de grande porte, cargueiras puras, para Cabo Frio, né? E nós não temos nenhum voo desse tipo para o Galeão. Então, para você ter uma percepção da importância que esse aeroporto está adquirindo no próprio sistema de aviação civil e na logística das próprias empresas que trabalham na indústria do petróleo na Bacia de Campos. Agora, muitos produtos pesados também, principalmente para petróleo, produção de gás, chegam por navio, né? Que é o correto nesse caso. Facilitaria a entrada e saída desses produtos também via mar? Bom, como o Delmo estava explicando, o aeroporto de Cabo Frio ele vem se consolidando como uma ferramenta importante para a nacionalização dessas cargas importadas para a indústria do petróleo. No aeroporto de Cabo Frio, 40% da carga que é nacionalizada lá chega por mar, é transportada de caminhão para lá, e lá é feito o desembaraço e a nacionalização da carga, e ela segue para o destino final dela, que é na prospecção e exploração de petróleo. Só para explicar para o telespectador, a nacionalização da carga, o que seria? A carga chega do exterior, tem um processo de nacionalização dessa carga para ela ser admitida em território nacional. Entrar legalmente aqui no país. Exatamente. Entendeu? Então esse procedimento ele é feito, essas cargas que se destinam à indústria do petróleo, grande parte delas chega de avião, e grande parte, a maior parte delas chega de navio. Uma parte das cargas que chega de avião chega diretamente de avião em Cabo Frio. Outra parte que chega de avião chega aqui pelo Galeão ou por outros aeroportos e é transportada, algumas delas são transportadas para Cabo Frio para fazer o desembaraço lá por uma razão simples, porque lá o aeroporto funciona bem, é uma experiência pioneira lá de gestão privada de aeroporto público, então essa eficiência se torna um atrativo para o dono da carga que quer um desembaraço mais ágil e a carga chegar mais rapidamente ao destino final.
Agora, o Porto do Forno, né? Eu entendo sua pergunta, que você deve estar pensando que se essas cargas podem chegar também pelo Porto do Forno. O Porto do Forno, pelas características dele, ele é um porto que fica dentro de uma reserva extrativista, então não existe possibilidade de se fazer lá uma grande transformação física no Porto do Forno, aprofundar o canal de acesso, a profundidade do canal de acesso, da bacia de evolução e do berço que lá existe, enfim, isso não será possível. Agora, com as características que ele tem hoje, ele é um ponto importante da cadeia logística, porque ele se presta muito ao apoio logístico às plataformas, pela localização estratégica dele, em frente àqueles principais campos de produção de petróleo. E o conjunto Porto do Forno, Aeroporto de Cabo Frio, constitui um binômio de grande significância para essa cadeia logística. E lá na região existe um outro recinto alfandegado também importante, que é o Depósito Especial da Marinha, que fica em São Pedro da Aldeia. Por essa razão, pela existência desses 3 recintos alfandegados, eu diria que, em termos de graduação atualmente, o mais importante seria o Aeroporto de Cabo Frio, pelo movimento que já tem. O Porto do Forno, pelo potencial que tem, porque agora vai ser aproveitado porque está obtendo licenças ambientais, que não tinha, né? A Comap está conseguindo as licenças ambientais. E o Depósito Especial da Marinha também deve ter um incremento muito grande em função dos acordos internacionais que foram firmados pelo governo brasileiro através do Ministério da Defesa. Então seria uma alfândega para atender principalmente a esses 3... atender esses 3 recintos alfandegados, exatamente. Deputado, seria uma alfândega muito mais para atender a industrialização do que propriamente a população diretamente, mas sim o conjunto de desenvolvimento daquela região, né? O que vai beneficiar grandemente o desenvolvimento econômico e social do Estado e, por via de consequência, vai também atender a população. Mas nós não podemos esquecer que esse triângulo logístico, né, que é formado por Cabo Frio, São Pedro e Arraial, né, que vai servir não só, mas principalmente a indústria petrolífera, mas que toda essa região que nós aqui chamamos Costa do Sol ou região dos lagos, ela tem um potencial turístico imenso, de turismo interno e turismo externo. Então a receita também serve para receber os turistas que vão chegar a essa região da Costa do Sol. Então ele tem dupla função, né? Eu diria até tripla, porque é o turismo, é a indústria petrolífera e o comércio exterior. Então a tripla função. E veja você, o único aeroporto internacional que nós temos aqui, além de Cabo Frio, é o Internacional do Galeão, né? Ora, para você chegar da região dos lagos, da região de Macaé, dessa região toda petrolífera, até o aeroporto, e você tem que sempre ligar terra, mar e ar, né? Você tem que passar o corredor metropolitano inteiro, com níveis de congestionamento monstruosos. Então, a região dos lagos, a região da Costa do Sol, tem que ter, né, toda essa sua logística absolutamente apartada da logística do Aeroporto Internacional do Galeão. E com essa facilidade, o aeroporto de Cabo Frio é o único aeroporto, pelo que eu tenho notícia no Brasil, é o aeroporto público, mas com operação privada, o que facilita muito agilizar esses contratos de importação e exportação. E com a entrada em funcionamento do próprio Comperj, essa movimentação de carga vai ampliar muito. E o Comperj está assim previsto que pelo menos daqui a 4, 5 anos esteja operando. E a partir de 2020, com a entrada em operação também dos primeiros postos do pré-sal, essa movimentação vai ser mais intensa ainda. Então não há por que não tomasse essa decisão rapidamente. A gente continua falando disso no próximo bloco. O Alerj Debate faz um pequeno intervalo e a gente volta já.